Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário no livro de 2 Reis. E nós paramos no vídeo anterior, no 2 Reis, capítulo 15, verso 29. Diz: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, e Abel, Met, Maaca, e Janoa, e Quedes, e Azor, Gileade e a Galileia e toda a terra de Naftali, e os levou para a Síria. Essa primeira invasão, Tiglat-Pileser, é Tiglat-Pileser III, ela se deu em torno do ano 733 a.C., exatamente, 733 a.C. Nós tínhamos falado em torno de 740, mas foi 733 a.C. que se deu essa invasão, e a primeira leva já começa a ir para a Síria. E é interessante, muita gente pergunta, por que Jesus, no Evangelho de Mateus, começou o seu ministério na Galileia, por que não em Jerusalém? E alguns dizem, porque ele não queria ser conhecido. Não, é profético isso, e tem a ver com a 2 Reis 15, 29, diz em Mateus, capítulo 4, diz: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, é a Galileia dos gentios, ou a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e o que estava sentado na região em sombra da morte, a luz raiou. Por que Jesus começou exatamente seu ministério nessa região? Porque foi nessa região que Israel começou a ir a cativeiro à Síria. Note aqui, toda a terra levou a Galileia e toda a terra de Naftali e os levou para a Síria. Então Cristo está reconstruindo o novo Israel, porque foi exatamente aqui que a Síria invadiu Israel. Vamos continuar. Isso foi nos dias de Peca. E Oséias, aqui Oséias vai ser o último praticamente rei de Israel, né, que vai depois para cativeiro. E Oséias, filho de Ela, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Note que nós tínhamos dito, né, que o Azarias era Uzias. Está aqui, agora mudou o nome dele, né, de Azarias para Uzias, filho de Uzias. Ora, os mais atos de Peca e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jotão, rei de Judá. No ano 2º de Peca, agora nós vamos para o Reino do Sul, depois nós vamos voltar para o Reino do Norte, no reinado de Oséias. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera Uzias, seu pai. Então somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. Jotão edificou a porta alta da casa do Senhor. Jotão fez algo de bom, edificou a porta alta da casa do Senhor. Jotão também já é no tempo Uzias, né? No ano que morreu o rei Uzias, Jotão começou a reinar. E Jotão, nós vamos ver que ele é também o rei da época do profeta Isaías. Ora, os mais altos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias, ou seja, o reino do norte e o rei da Síria, começaram a atacar a Judá. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto com seus pais na cidade de Davi, seu pai,
e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Acás é o rei de Isaías capítulo 7, o rei Acás. Diz também que quando Ezequias adoeceu, não é? E Isaías disse, arruma tua casa que não levantará. Ezequias orou e o sinal que Deus deu quando se voltar o 10 graus no relógio de Acás. Havia o relógio de sol de Acás, que Acás estabeleceu, que marcava os graus do relógio. E quando voltou 10 graus, não é, que Ezequias pediu como sinal, Ezequias se levantou e Deus deu mais 15 anos a Ezequias. Mas o relógio de Acás. Capítulo 16, 2 Reis, vai falar de Acás. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade, nota que ele era novo quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Outra coisa interessante que ele não fez, reinou, né, e não fez o que era reto como Davi seu pai. A casa não foi de tudo reto. Na verdade, Acás fez passar seus filhos pelo fogo, ele provocou a ira do Senhor, porque andou nos caminhos do rei de Israel e até a seu filho fez passar pelo fogo. Coisa terrível, né? Acás sacrificou seu filho ao fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Isso era abominação, não é? O que Acás fez. Isso quem fazia eram os reis de Israel. Os reis de Israel praticavam as maiores atrocidades possíveis, né? Nós vemos que Manem feriu em Tífisa as mulheres e abriu as grávidas, ele fendeu pelo meio, a 2 Reis 15, 16, uma coisa terrível, que atrocidade, não é? Hoje também tem muita gente aí apoiando a prática do aborto. Note que esse rei Manem, ele fez isso, ele cortou as mulheres em Tífisa, abriu ao meio as entranhas, matou tantas crianças, né? E aqui o rei Acás, em 16:3, faz passar o seu filho pelo fogo, que é uma verdadeira abominação. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. Ele praticou pecados debaixo de todo arvoredo, queimando incenso nos bosques, nos altos, aos ídolos. Normalmente eles faziam isso também a Baal. Note que Jeú exterminou um pouco o culto a Baal, mas o reino do Judá continuava adorando a Baal. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, e pelejaram e cercaram Acás, porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. Tomaram a cidade de Elate, que fica ao sul, não é, próximo ao Monte Hermon. Eles foram lá e tomaram a cidade, e Judá perdeu para a Síria. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levanta contra mim. É o que vai acontecer com Tiglat-Pileser. Ele vai fazer acordo para que ele venha e ataque a Síria, ataque o reino do norte. Assim, Acás consegue ter um pouco de paz, não é? E tomou a casa a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou-a e levou o povo para Quir e matou a Rezim, o rei da Síria. Então, Tiglat-Pileser que vai acabar livrando Judá, atacando a Síria. E nós vimos no capítulo 15, 29, que ele nos dias de Peca invadiu
a Tiglat-Pileser. Há uma coisa aqui interessante, que Oséias conspirou, feriu e matou, reinou em seu lugar no ano 20º de Jotão, filho de Uzias, não é? Mas nós notamos aqui que há um problema de cronologia, porque quando os dias de Peca, quem está reinando é Acaz. Então, existe uma coisa aqui no livro de Reis, nós já mencionamos outras coisas que aconteceu, não é? A não ser que Acaz está reinando junto com Jotão, isso também era possível acontecer. Assim como Uzias também reinava, mas Jotão também reinava junto com Uzias. Vamos ver o altar de Damasco. Capítulo 16, verso 10. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser. Lembra que Tiglat-Pileser invadiu Damasco, tomou rei da Síria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou o sacerdote Urias, a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. Olha só, ele vai imitar o altar de Damasco, né? Em vez de, já tinha o altar na casa do Senhor, ele vai tirar o altar de bronze, que era o altar do holocausto, e vai trazer um altar do jeito que ele achou bonito para pôr na casa do Senhor. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Ele mandou o projeto, e aí o sacerdote Urias vai fazer o altar do jeito que o rei Acaz viu, copiou o altar de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei chegou ao altar e sacrificou nele. Ele vai sacrificar, colocando nesse altar, e queimou o seu holocausto, oferta de manjares, derramou a sua libação, espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar, achando que ele estava dessa forma agradando a Deus. Mas vão tirar o altar de cobre que Salomão fez. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele diante da casa, tirou o altar de cobre, fez um altar parecido com o altar de Damasco, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo do seu lado da banda do norte. Ele mudou o altar do holocausto que era usado, pôs para a banda do norte. E o rei Acaz mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite. E o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto todo o povo da terra, a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, todo o sangue do sacrifício, espargirá nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. Fez 2 altares, aí mandou queimar nesse altar, que era a cópia do altar de Damasco, e deixou o altar de cobre para ele inquirir nele. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. Urias também não tinha palavra nenhuma, fazia o que o rei lhe mandava. Tinha medo do rei, claro que o rei podia mandar executar o sacerdote, não é? E o rei Acaz cortou as cintas das bases de cima delas, tomou a pia e o mar e tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele e pô-los sobre um pavimento de pedra. Ele também alterou aquela pia que Salomão havia feito sobre bois, ele vai tirar e vai pôr a base sobre pedras, não é? Também a cobertura do sábado que edificam na casa do Senhor, a entrada da fora do rei, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ele queria agradar o rei da Síria, em vez de agradar ao Senhor. Acaz fez tantas mudanças na casa do Senhor. Ora, os mais atos de Acaz e o que fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? E dormiu Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Graças a Deus, Ezequias será um bom rei, mas Ezequias também se deu bem com Isaías, e Ezequias vai se tornar um bom rei. Então nós temos aqui o rei Uzias, Jotão,
não é? No reino de Judá, Uzias, que no capítulo 15, Uzias aparece como Azarias, tem dois nomes, Azarias ou Uzias, não é? Jotão, aí Acás e Ezequias, são os 4 reis do reinado do ministério profético. Esses 4 reis são do ministério profético de Isaías, que teve aproximadamente quase 60 anos de ministério. Manassés, filho de Ezequias, vai mandar executar Isaías, não é? Nós vamos ver, mandou serrar Isaías ao meio. E não foi cerrado dia sim, foi cerrado dia sim Isaías, não é? Ao meio. Vamos falar de Oséias, rei de Israel, voltando agora para o norte. Nós fomos para o sul, falando de Uzias, Jotão, Acás, principalmente no capítulo 16, Acás, vemos o que ele fez na casa do Senhor. Agora vamos, capítulo 17, voltar para o rei Oséias. O rei Oséias, que é o último rei de Israel, antes de Israel ir por completo para a Síria. Nós vemos em 733, Tiglat-Pileser, rei da Síria, tomou algumas cidades do norte, já foi o primeiro exílio deles para a Síria. Agora, Oséias é o último rei. Oséias conspirou contra Peca, o matou, e no ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias. Está vendo que aqui mostra o ano 12º de Acás. No capítulo 15, verso 30, diz que Oséias conspirou e matou e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Agora aqui diz que Acás, só se houve um período em que Acás e Jotão reinava, o Jotão ficou em possibilidade de reinar e Acás continuou. Isso é comum acontecer, por isso que ocorre essas discrepâncias de cronologia. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. 9 anos. Lembra que 733, Tiglat-Pileser, tomou 9 anos, nós vamos chegar a 722. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Parece que Oséias foi um rei um pouquinho melhor, não é? Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito. Então, o rei da Síria tinha um acordo com ele, mas ele enviou mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava os presentes do rei da Síria cada ano, como dantes. Então, o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio a Samaria e a cercou 3 anos. 3 anos, Samaria fica cercada. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Alá, em Abor, junto ao rio Gozã, na cidade dos Medos. Aqui vai acabar o reino do norte. Israel vai ser levado cativo e pelas tropas de Sargão II, né? O rei da Síria era Salmaneser e Sargão II vai levar as tropas, né? Sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Em vez de servir ao Senhor, eles serviram a outros deuses. Qual foi a consequência? Foram levados cativos à Síria, como o Senhor havia dito. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel e nos costumes dos reis de Israel. Foi essa a razão.
E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Era onde eles queimavam nesses altos seus incensos, e isso foi ruim aos olhos do Senhor o que eles fizeram. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos solteiros e debaixo de todas as árvores verdes. O que está aqui o escritor de Reis identificando? O problema da idolatria. A razão que Israel vai à Síria é por causa da sua idolatria. Dá a impressão que é porque Oséias não pagou ao rei, mas é Deus que está entregando-os na mão dos assírios, porque não serviram ao Senhor, fizeram o que era mal, adoraram a ídolos, imagens, estátuas, tudo aquilo que o Senhor havia proibido. Verso 11. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara diante deles, e fizeram coisas ruins para provocar a ira do Senhor. Está aí o resultado, não é? Vão acabar indo cativo e servir os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis essas coisas. O problema de Israel foi a idolatria. E não é diferente Judá. Judá também vai a cativo, só que Judá vai levar mais tempo para ir a cativo, em 586, pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E o Senhor protestou a Israel e a Judá. Note que aqui menciona Judá também. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Deus levantou profetas para chamar a atenção, para mandar eles se converterem, mudarem os seus caminhos, mas não mudaram. Continuaram nos caminhos da idolatria, o que vai levá-los cativo. Verso 14 diz: porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Cerviz dura, né? Que a cerviz dura, endureceram, ficaram obstinados, não fizeram o que o Senhor disse, endureceram sua cerviz e não creram no Senhor seu Deus. Verso 15: e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após as vaidades. Vaidades são os ídolos são vaidade. E andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações. O povo de Israel, que após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizesse como elas. Ou seja, a razão que eles estão indo, e o escritor aqui está explicando, é por causa dos ídolos, da idolatria. Não atentaram para os estatutos e mandamentos do Senhor. E deixaram, verso 16, todos os mandamentos do Senhor seu Deus. E fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Daí o grande pecado de Israel e de Judá, serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo, como Acazia, seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Olha só, deram-se adivinhações, criam em agouros, se tornaram supersticiosos e fizeram tudo o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Verso 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá.
Que testemunho triste nós encontramos aqui no capítulo 17. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Está vendo? Judá também vai a cativo, só que prolongou um pouco devido às reformas de reis como Ezequias e Josias, o que retardou um pouco o cativeiro de Judá. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Jeroboão é o rei responsável por ter feito 2 bezerros de ouro, um em Betel, outro em Dan, e todos os reis seguiram os caminhos de Jeroboão. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito e nunca se apartaram deles. Mais de 200 anos Israel se manteve no pecado de Jeroboão, até que o Senhor tirou Israel diante de sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra assíria, onde permaneceu até o dia de hoje. Israel nunca mais voltou da Assíria. O escritor, quando escreve, está escrevendo quase 200 anos depois deles ir, mais ou menos 180 anos depois, e Israel permaneceu na Síria e nunca mais voltou. Israel deveria ter sido exemplo para que Judá evitasse o cativeiro, mas não foi assim. Os reis de Judá também pecaram e vão acabar levando o cativeiro. Só que o cativeiro de Judá durou 70 anos, conforme profetizou o profeta Jeremias. E o rei da Síria trouxe, e aqui é que vai surgir os samaritanos, né? Olha só, o rei do norte foi para o cativeiro e não voltou mais. E o rei da Síria trouxe gente de Babel. Babel é Babilônia, não é? Gente de Babel e de Cuta e de Ava e de Ramate e de Servaim, e fez habitar na cidade de Samaria. Aqui vai surgir os samaritanos, segundo Reis 17, 24, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. O rei trouxe outro povo ali, e esse outro povo vai se tornar os samaritanos. Então houve uma mistura. Israel perde a sua terra e a entrega a outro povo. E sucedeu que no princípio da sua habitação, ali não temeram o Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Incrível, né? Começou os leões a invadir a cidade e mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportasse e fizesse habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Eles sabiam que havia um Deus naquela terra e disseram: não sabe o costume do Deus da terra, pelo que os leões estão matando, pelo que ele manda leões entre eles, e eis que matam porque não sabe o culto do Deus da terra. Foram dizer isso ao rei da Síria. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportasse de lá, que ele vá e habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. Foi aí que vai surgir, os samaritanos vão se converter a Deus, não é? Veio, pois, um dos sacerdotes que transportava de Samaria e habitou em Betel. Betel é casa de Deus. E lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O sacerdote vai ensinar, porém cada nação fez seus deuses e os puseram nas suas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. Note que em 2 Reis 17 e 29, aqui aparecem os samaritanos, que eram os outros povos que veio habitar ali, aprenderam a temer a Deus, mas também fizeram seus próprios deuses, né? Isso que a gente chama de sincretismo.
Sincretismo é uma mistura, quer agradar a Deus, mas também tem os seus próprios deuses. E os de Babel fizeram Sucote, Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, está vendo esses nomes dos seus deuses? E os de Ramate fizeram Azima, são nomes de deuses que eles vão fazer. Não é? Alguns desses deuses são femininos, como Sucote, Benote, deusa feminina, Cuta, vão fazer deuses femininos. E os aveus fizeram Anibás e a Tartane, e os serfavitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e Anemeleque, deuses de Zefadim. Esses Anemeleque vai dar a Moloque, né? Vai acabar sendo Adrameleque, deus de Zefadim, de Sefarvaim. Olha só, eles faziam as práticas idólatras, queimavam seus filhos. Assim temia o Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos. Temia o Senhor, mas também queimavam seus filhos a esses deuses, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Tinham seus próprios sacerdotes, não é? Em vez de seguirem o Senhor, eles não vão seguir o Senhor com interesse e coração. Assim vai ser uma mescla. Assim, ao Senhor temia e também a seus deuses. Temiam ao Senhor e aos seus deuses, e serviam segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Temiam ao Senhor, mas serviam aos seus deuses. Coisa terrível, não é? Jesus diz que não se pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e aborrecer-se ao outro. Aqui eles estavam tentando servir a dois senhores. Como tem muita gente que quer abraçar Deus com um braço e o mundo com o outro, né? E esse texto serve para nós temer ao Senhor e obedecer e servir só ao Senhor. Verso 34. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a sua lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Eles deveriam observar os mandamentos e ordenanças. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, isso é para Israel, com grande força e com braço estendido, a esse temereis, e a ele inclinareis, e a ele sacrificareis. A ordem era sacrificar somente ao Senhor. Não é? Verso 37. E os estatutos, as ordenanças, a lei e os mandamentos que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. Deus tinha dito: não terás outros deuses adiante de mim. Ele era o único Deus, eles não deveriam servir nem sacrificar a esses deuses. E do concerto que fiz convosco, vós não esquecereis e não temereis a outros deuses. Era temer ao Senhor e não a outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temerei, e ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. A promessa de Deus: se vocês temerem, servirem e sacrificarem só ao Senhor, então ele vos livrará da mão de todos os vossos inimigos. Verso 40. Porém, eles não ouviram. Esse foi o problema de Israel. Não ouviram a voz de Deus. Por isso que Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eles não ouviram. Fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, essas nações temiam o Senhor e serviam as suas imagens de escultura. Essas nações também não fizeram, mas temiam pelo menos ao Senhor e fizeram suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Um verdadeiro sincretismo, né? Apareceu que eram os samaritanos. Serviam, temiam a Deus, mas serviam aos seus deuses, em vez de servir só ao Senhor. Amém? Que grande lição
teológica para nós servir ao Senhor. Com isso nós concluímos o capítulo 17. Infelizmente Israel vai a cativo. Agora daqui por diante, do 18 até o 25, vai falar só de Judá. E do 18 ao 25 é praticamente do ano 722 ao ano 560 antes de Cristo, não é? Então agora daqui por diante ele não vai ficar indo para o Reino do Norte, vindo para o Sul, como estávamos fazendo até o capítulo 17 de 2 Reis. Se você tem gostado desses vídeos, coloque o sinal de joinha, ajude-nos a divulgar. Se tem sido de bênção, nós queremos que mais pessoas estudem a Bíblia sistematicamente, capítulo por capítulo, verso por verso. Não é? Muita gente lê a Bíblia esporadicamente, lê só na igreja, assiste um pregador aqui, outro ali, o que é bom. Mas se você quer estudar a Bíblia sistematicamente, esse é o programa. Pastor Eugênio Piacentini, comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Ao entrar no nosso canal, você clicar no playlist, lá está organizado as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a 2 Reis, para que você estude, medite na palavra de Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que Deus te abençoe, divulgue o nosso canal. Deus te abençoe. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Amém? Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.